Vida Longa CBN. Estamos de volta e eu já vou puxar aqui meus meninos, Zé Carlos Schaefer e Alberto Borém. Zé, você se prepara para a velhice? Você que é um rapaz novo? Patrícia, vou ser muito sincero, eu comecei a me preparar mais recentemente. De um ano para cá, resolvi mudar meus hábitos, estou fazendo exercício físico, procuro cuidar um pouco mais da minha alimentação, porque eu estou vendo isso muito de perto assim com os meus pais. Meu pai tem ali seus 60 e tantos, e aí tem pouquíssimo tempo não, já tem um ano, um pouquinho mais, que ele entrou na academia, mudou os hábitos dele, e a mudança que eu vi assim no meu pai foi impressionante. Então eu pensei, né, quanto mais cedo eu começar, eu acho que lá na frente vai ser melhor, né? Legal. Alberto Borém, e você? Também, Patrícia, sigo a linha do Zé, porque ultimamente eu tenho reparado, sobretudo, nas pernas das pessoas idosas. Isso me chama a atenção porque muita gente tem uma dificuldade de locomoção na hora de levantar, na hora de sentar, na hora de subir uma escada. E recentemente eu tive um problema na perna, com 20 e poucos anos. E aí eu comecei a me atentar que se tão cedo eu tive um problema nas pernas, se eu não cuidar, no final eu posso ter problemas ainda mais sérios, né? Exatamente. E a idade, quanto mais novo, mais fácil de se recuperar, né? E, quanto por exemplo, mais velho, um pouco mais eu difícil. torcia muito o nariz para academia. E aí os médicos me chamaram a atenção que o fortalecimento das pernas é algo essencial para a velhice. É isso aí. E a percepção que você, ouvinte, tem da velhice? Você já está se preparando hoje? Porque às vezes você está ouvindo a gente e fala, não, está cedo ainda. Não está, não. E a gente vai falar sobre isso agora. Quem está comigo é o Milton Crenite, médico geriatra e professor. Doutor Milton, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, Alberto. Bom dia, Zé. Muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Nossos meninos estão num bom caminho, né, doutor? Então sim. E é isso aí. Eu estava ouvindo a conversa de vocês e a melhor frase que a gente pode passar é: quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar. É isso aí. E, bom, conceito de velhice. Pelo Estatuto da Pessoa Idosa, é considerado idoso uma pessoa a partir de 60 anos ou 65? Tem muita gente que tem dúvida disso ainda. Exato, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, 60 anos, mas como a gente estava começando, né, conversando, a preparação, tudo que a gente vai fazer para pensar na nossa velhice, não começa quando a gente vai fazer 59 ou quando a gente vai completar 60. É um curso de vida, que deve começar desde a infância, desde a adolescência, primeiras fases da fase adulta, a preparação para uma boa velhice. É como se a gente acumulasse essas boas ações com o nosso organismo, já fortalecesse ele desde criancinha mesmo, com atividades físicas, a gente consegue fazer essa reserva, digamos assim? Exatamente. Uma boa alimentação, atividade física, um cuidado com o planeta para a gente não ser exposto à poluição do ar. Então, são inúmeras as ações que a gente vai ter desde a infância, ou desde até do pré-natal, quando a criança está na barriga da mãe, até a fase da velhice. São inúmeras ações que a gente vai fazer para se preparar ou para fazer com que o envelhecimento aconteça de uma maneira mais saudável, mais ativa. Hoje a gente já tem mais idoso do que jovem no Brasil, doutor? Exatamente. Então, o último censo, Patrícia, saiu que o número de pessoas idosas no Brasil ultrapassou o número de pessoas de 15 a 24 anos. Então, isso mostra que a gente já tem que estar para ontem pensando em políticas públicas, pensando em ações e principalmente essa questão de mudar a forma como a gente pensa, sente e vê o envelhecimento. E o envelhecimento, ele afeta de forma diferente homens e mulheres, né? Exatamente, afeta diferente, e principalmente na questão aí do machismo, né? A gente sabe que o envelhecimento, até as marcas do envelhecimento, afetam diferente homens e mulheres, sendo mulheres mais oprimidas por, às vezes, aquelas questões do gênero, de até não se sentirem bem com os cabelos brancos, com as rugas. Então, essa pressão estética também, ela afeta de maneira diferente quando a gente vai falar no quesito gênero. A gente sempre ouve que cabelo branco em homem é charme, na mulher é velhice. Por quê? Exato. E tudo isso é construção cultural, né? E cada um tem que estar, a gente tem que criar uma sociedade em que cada um está feliz com o seu corpo, em que envelhecer, pessoal, não é para a gente combater o envelhecimento.
Envelhecimento é para ser celebrado, até porque a outra opção, a não envelhecer, não é boa. Nenhum de nós deseja isso. Então, a única opção boa que pode acontecer com a gente é envelhecer. Eu acho curioso, porque às vezes a gente vê propaganda assim de materiais de beleza, né, produtos de beleza, que eles falam que prometem rejuvenescer. Eu falo, gente, você não vai ficar mais jovem, você não vai passar dos 50 para os 48, 49, você vai continuar com 50, pode até retardar um pouco o envelhecimento, mas rejuvenescer não, né, doutor? Exato, exato. E é isso que a gente tem que combater essa ideia, porque assim, nós somos hoje, se não o primeiro ou o segundo país que mais consome, que mais gasta em procedimentos estéticos, em cremes, em cosméticos, nessa indústria. E aqui eu não estou para criticar quem faz, mas eu quero que cada um de nós, a gente faça uma reflexão se a quantidade de procedimentos que a gente está fazendo, se isso está gerando mais angústia ou se isso está gerando satisfação pessoal. Porque às vezes um procedimento ou outro, passar um protetor solar é fundamental, mas a gente tem que pensar nisso. Isso está me trazendo saúde ou está prejudicando a minha saúde mental, trazendo uma angústia nessa busca desenfreada por um padrão que não vai acontecer, né? E tem uma coisa curiosa que eu venho percebendo, conversando com pessoas também da mesma idade, né? Eu sou da década de 70, né? Então, conversando com outras pessoas também dessa década, elas me falaram que quando eram mais novas, tipo 15 anos, 20 anos, né? Talvez até mais novos, olhavam para os mais velhos, para os pais, né? E para os avós, e já viam um cansaço e tinha aquela ideia de aposentado, né? Ah, já está com 50 anos, já está se aposentando, vai ficar em casa, como se a pessoa tivesse chegado no final da vida. E hoje, já se aproximando, essas mesmas pessoas se aproximando dos 50 anos, já pensam diferente, falam, nossa, eu vou fazer 50 anos, quando eu era pequeno, quando eu era menor, eu pensava isso do meu pai, mas não é o que eu vejo em mim. Essa percepção de ficar velho, a percepção do que é ser velho, vem mudando ao longo das décadas também, doutor? Vem mudando e isso é importante, né? E a gente combater o idadismo. Então tem algumas coisas aí, Patrícia. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela elenca 4 pilares para a gente pensar no envelhecimento saudável nas Américas. E o primeiro pilar para a gente pensar no envelhecimento saudável é mudar a forma como a gente pensa, vê e enxerga o envelhecimento. E aí a gente está falando do idadismo, ou etarismo, né? E uma das questões que a gente também combate o idadismo estrutural, o etarismo estrutural, é ter representatividade. Então, quantas pessoas, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, estão aí ativas na comunidade, estão participando dos conselhos, estão tendo voz ativa, estão se colocando nas redes sociais também, mostrando essa necessidade das pessoas idosas, né? A necessidade delas estarem na comunidade. Então, você usou até a palavra aposentado, e isso é importante a gente falar. O aposentado vai estar no aposento se ele quiser. Se não, é para ele estar na comunidade conosco, trabalhando, sendo ativo, conversando, sendo a solução de todas as questões que a gente precisa. E é curioso também porque a sexualidade entra nisso. As pessoas acham que você fica mais velho, passa dos 50, dos 60 e que morreu pro assunto, mas não, né? Exatamente. E a gente não vem com prazo de validade. A gente pode permanecer sexualmente ativo aos 50, 60, 70, 80, 90, até os 100 anos. Não existe limite. E, claro, uma questão que a gente tem que entender é que sexualidade é muito mais do que sexo. Sexualidade é o se vestir, é um passar um batom, é se sentir bonita e bonito, é querer dar e receber prazer, é o afeto, é o carinho, e também é sexo. E entendendo isso, que sexualidade é muito mais do que sexo, a gente consegue entender que a gente não tem prazo de validade. E até o último momento da nossa vida, a gente vai ser atravessado pela sexualidade, da maneira como a gente se expressar. E isso faz parte de quem nós somos. Agora, ficar mais velho, isso eu falo ao longo do tempo, não é você chegar só aos 60, né? Você está com 30, quando você está com 40, você já começa a perceber que um dos benefícios é justamente a maturidade. É a forma como você encara a vida e as coisas que você aprendeu ao longo desses 30, 40, 50 anos, né? E às vezes as pessoas ficam meio receosas, do tipo, eu vou ficar velho, mas eu não vou ter as mesmas oportunidades, aí vou ter dor, vou ter isso, vou ter aquilo, fala de coisas negativas, mas não fala dos benefícios que a idade pode trazer com o tempo.
Exatamente. Então, o envelhecimento vem junto com diversas oportunidades também. E essa forma a gente mudar, né? Claro, algumas perdas podem acontecer. E aí a gente precisa trabalhar suporte social, capital social, para a gente ter resiliência, para também aproveitar os ganhos que o envelhecimento pode trazer, inclusive isso que você trouxe da maturidade. Não é à toa também que maturidade termina com idade, porque a gente só atinge maturidade com idade mesmo. Então, poder falar não para um relacionamento tóxico, poder falar não para um sexo que eu não quero naquele momento, poder escolher outras coisas, desenvolver outras atividades, aprender outras coisas, aproveitar a vida de outras maneiras. Então, eu acho que essa maturidade vai trazer uns ganhos que a gente não tem aos 20, que a gente não tem aos 15. Então, a gente tem que fazer essa oportunidade aí, entender essa oportunidade do envelhecimento para todo mundo poder desenvolver seu potencial. Agora, vamos lá. Voltando ao exemplo de quem nasceu na década de 70, os pais dessa pessoa provavelmente são da década de 30, 40, até 50 anos, na década de 50, 1950. Nessa época, né, do final da década de 30 para a década de 50, não se tinha tanto acesso à informação como se tem hoje e nem à educação. Né? Às vezes as mulheres não terminavam um curso superior, às vezes não terminavam nem o 2º grau nessa época. Então isso também muda e ajuda, porque a partir dos anos 2000 é que a gente começou a ter mais acesso à internet, que ela começou a chegar um pouco mais para as pessoas, porque no início era meio restrita também. Então há uma diferença do nível educacional, das oportunidades dos nossos pais para as pessoas que, né, hoje já começam a envelhecer no meio de uma liberdade e de oportunidade de informação, tanto para fornecer quanto para receber essa informação. Totalmente, totalmente. E tem até um aspecto da saúde, Patrícia, que chama letramento em saúde também. Então, o que é o letramento em saúde? É o quanto que eu entendo sobre a minha saúde, ou entendo das intervenções lá que a medicina ou que outras áreas da saúde vão fazer, e quanto que eu implemento isso, né? Quando que eu tenho esse conhecimento. Então, essa revolução, seja tecnológica, seja educacional, seja de acesso a mais informações, pode trazer benefícios também para a forma como a gente está se preparando para quando chegar a nossa hora de completar 60 anos. Então, não existe também envelhecimento bom sem a gente promover um processo educacional e garantir acesso a essas informações de qualidade, combatendo fake news, fazendo com que as pessoas exerçam melhor a sua saúde e promovam melhor a sua saúde. Quanto maior o nível educacional dessa pessoa que está envelhecendo, a percepção sobre o envelhecimento também muda? Também muda. É porque porque também um dos pilares do envelhecimento ativo é aprendizado. Porque também ela vai estar disposta, seja a enxergar e ressignificar o seu envelhecimento, ter mais aí resiliência, capital social para ressignificar o seu envelhecimento, mas também ao longo aí ela vai também ter mais oportunidades de aprendizado. Então, por exemplo, eu me aposentei como professor, mas eu poder ter uma oportunidade de aprender um novo ofício, de aprender um ofício de ser um cuidador. Então, eu acho que a gente oferecer oportunidades para as pessoas que estão em envelhecimento de aprender novas coisas e aprender ofícios que, por exemplo, na década de 70 não existiam, mas agora estão existindo por conta da tecnologia, também é uma ação nossa, inclusive de políticas públicas para garantir o envelhecimento ativo. Uhum. Eu pergunto isso porque, às vezes, a própria família, talvez por proteção, acaba meio que, não sei se o termo certo seria esse, né? Infantilizando o idoso. Vai ao médico, é o filho ou a filha que fala, não deixa o idoso falar. Isso não é legal, né, doutor? Nossa, isso é extremamente violento, porque a gente infantiliza a pessoa idosa e a gente tira o protagonismo dela. E isso eu falo bastante, que, né, até para quem está ouvindo a gente, mesmo se a pessoa tem algum grau de demência, por exemplo, e a mais comum é Alzheimer, a estrela, né, aquele foco daquela consulta é ela. Então a gente não pode ignorar a presença da pessoa idosa, infantilizar, como ela não fosse um ser de direitos, né, que não tivesse afetos, que não tivesse desejos, e que não tivesse ali, querendo atenção também, demandando atenção.
Então, a gente numa consulta não falar com a pessoa idosa ou excluir a pessoa idosa dos seus próprios cuidados, isso é violento, isso infantiliza, isso tira a autonomia dela. Doutor, para a gente encerrar, os 50 têm que ser vistos como os novos 30 ou 50 como 50? Essa é uma grande brincadeira legal, né? Então a gente ouve pessoas falando 50 são os novos 30, mas eu acho que a gente falaria igual você falou, os 50 são e sempre serão 50, a gente nunca vai rejuvenescer, mas o que a gente tem que fazer é mudar a forma como as pessoas enxergam os 50, os 60, os 70, os 80, os 90 e os 100. Cada década de vida vai ser uma década de desafios, mas vai ser uma década de oportunidades. E a gente tem que estar preparado para abraçar essas oportunidades e fazer com que cada pessoa idosa desenvolva sua potencialidade aí no seu máximo e continue engajada na sociedade, na comunidade e com a própria saúde. Doutor Milton, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo nosso papo, Patrícia, e um ótimo sábado. Aprendemos muito com o senhor. Obrigada, viu? Um ótimo sábado. Um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.